e aí nós vamos reiniciar a atividade, tá bom? Por enquanto pode permanecer aqui, a gente aguarda um pouquinho o professor Humberto e iniciamos. Humberto, você está me ouvindo aí? Apareceu, cara. Só que você está sem o áudio. Vê agora. Agora tá me ouvindo? Estou te ouvindo e está aparecendo sua tela assim compartilhada. Ah, legal. Vou abrir Tá o bom? vídeo também para aparecer a janelinha, beleza. Tá. Pronto, nada como desligar e ligar, né? Regra básica da informática. Regra. Bom, Isso aí. pessoal, eu vou começar. Estou usando os mesmos slides daquela apresentação, mas eu quero dar ênfase a alguns aspectos. Então a gente vai começar falando assim. Primeiro, eu acho que contextualizar, né? O capítulo de estudo para todo mundo no Silverton é no capítulo 15, no Guyton é no capítulo 18, na 12ª edição. Quando a gente fala de pressão arterial, a gente está falando de uma função fisiológica que é fundamental para que a gente mantenha o organismo funcionando adequadamente, né? Então, assim, como contexto básico, né, a pressão arterial ela vai garantir a perfusão adequada de todos os órgãos, de todas as células do nosso corpo. Essa pressão, então, ela garante a chegada de nutrientes, de oxigênio, né? A retirada de compostos resíduos de metabolismo. E aí a gente. Então, essa função de pressão é fundamental, né? Não preciso nem falar. E aí, para isso, a gente tem diversos mecanismos que interagem para controlar a nossa pressão arterial. Nós temos mecanismos que interagem de forma rápida, em segundos, né, para ajustar a nossa pressão arterial, e é o tema da aula de hoje. Nós temos mecanismos que atuam de forma lenta, a longo prazo, no controle, na manutenção da pressão arterial, e é tema da próxima aula. Né? Tudo isso interagindo o tempo todo para que a gente tenha essa perfusão ótima dos órgãos, né? Salvo alguma doença, alguma alteração. Então, assim, quando a gente fala de controle rápido da pressão, são aqueles mecanismos que regem o fluxo, regem a circulação do sangue pelo nosso corpo. Né? Como mecanismos de controle rápido, nós vamos ter a interação do sistema nervoso autônomo com baroreceptores, com quimiorreceptores, com receptores atriais, receptores que estão também na circulação pulmonar. Tudo isso para que a gente tenha uma análise, nosso cérebro consiga fazer uma análise de tudo que está acontecendo em todos os segmentos importantes e consiga, a partir daí, tomar as suas condutas para ajustar o que for necessário. Né? Então, assim, quando a gente fala em sistema nervoso autônomo, a gente vê o seguinte: nós temos o sistema nervoso autônomo dividido em simpático e parasimpático, né? O sistema nervoso simpático ele traz como principal característica a resposta de controle da pressão, em detrimento do parasimpático. Né? Quando a gente olha e estuda essas vias, daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, o sistema nervoso simpático ele tem as vias bem definidas, ele tem terminações nervosas que vão a cada um dos segmentos vasculares, né? Artérias, arteríolas, vênulas e veias. Né? Só capilares não tem. Né? E não tem também por um motivo bastante óbvio. A parede do capilar não tem musculatura, então não adianta ter um controle simpático ali para controlar a musculatura dos vasos, uma vez que ali não tem musculatura. Mas sim, então a partir desse mecanismo de controle do sistema nervoso autônomo simpático, a gente consegue ter resposta para aumentar a pressão. Como é que isso acontece? Aí é o tema da aula anterior, né, que o Marco apresentou, que é aquele controle da microcirculação, o tônus venoso, o tônus arterial e arteriolar. Né? Quando a gente... Como é que funciona, então? Nós temos na musculatura lisa dos vasos, né, uma musculatura de característica de contração tônica. Então, ele mantém um estado de contração o tempo todo nesses segmentos que a gente falou que são inervados, exceto capilares. Né? E esse estado de contração parcial
é que vai gerar o quanto de pressão que existe dentro daquele sistema, né? Se a gente pensar em todo o sistema de circulação como um sistema fechado de tubos, se eu diminuir, eu tenho uma quantidade de volume fixa, né? Se eu diminuir a capacidade desse sistema, a pressão ali dentro vai aumentar. Se eu aumentar a capacidade, a pressão tende a diminuir. E é assim que o tônus vai funcionar, né? Se eu preciso aumentar a pressão arterial, eu aumento o estímulo simpático e esse estímulo simpático ele aumenta o tônus nesses vasos. E aí a pressão aumenta, porque aumenta a resistência vascular periférica também, né? Então a pressão aumenta. Ao contrário, se eu preciso reduzir essa pressão arterial, essa pressão ela vai ser reduzida por uma percepção, uma atuação dos baroreceptores e do sistema nervoso parasimpático. Só que o parasimpático, ele não usa uma via nervosa que chega em cada vaso sanguíneo e vai aumentar ou diminuir o tônus. Ele atua em nível central. Quando ele atua lá no nível central, eu vou mostrar também, a gente consegue inibir a estimulação do tônus venoso, do tônus vascular, e isso faz com que... Deixa eu abrir o chat aqui para ir acompanhando o que vocês estão colocando. Mas isso faz com que a gente, então, consiga inibir o tônus simpático, então diminui a pressão. O Jorge está pedindo para a gente falar um pouquinho de resistência vascular periférica, então vou voltar um pouquinho aqui na aula. Como foi a aula do Marco, e eu também abordei isso no vídeo, eu achei que a gente pudesse passar a partir daí. Mas então vamos voltar para essa imagem aqui que é clássica. O que acontece? Eu tenho dois corações, né? Um coração esquerdo e um coração direito. O coração direito manda sangue para os pulmões, onde vai acontecer a hematose, né? Dos pulmões ele retorna para o coração esquerdo, e esse coração esquerdo manda o sangue agora oxigenado para todo o corpo, para toda a rede de capilares e chega a cada célula do nosso corpo, certo? Essas células, a partir daqui, ele volta para uma rede de vênulas e veias que se juntam progressivamente até trazer todo o volume de sangue de volta para o coração direito. E assim a gente tem a integração da pequena circulação cardiopulmonar com a circulação sistêmica, a grande circulação. Pronto. Então, o que é a resistência vascular periférica? Imagine, Jorge, imaginem todos, que assim, esse sistema é um sistema finito de vasos, de tubos, que tem uma quantidade limitada, uma quantidade determinada de sangue, de volume ali dentro, certo? Não tem espaço. Quando o meu ventrículo esquerdo ejeta os seus 70, 100 ml ali de volume sistólico para a aorta, ele está empurrando os 70 ml de sangue contra o sangue que já está ali naquele vaso. Então ele tem que deslocar toda a coluna de líquido adiante, certo? Isso é a resistência vascular periférica, tá? Ou seja, é a resistência que a periferia exerce à entrada de um novo volume sistólico, tá? Como é que isso acontece? Como é que eu consigo gerenciar isso? Através do meu tônus simpático lá, eu posso atuar em arteríolas diminuindo ou aumentando o tônus dela. Se eu aumento o tônus, a arteríola ela fica menor. Agora você imagine todas as arteríolas do corpo diminuindo a sua capacidade. O que vai acontecer o que a gente espera que aconteça? Para eu jogar aqueles mesmos 70 ml de sangue no sistema arterial, agora tem menos espaço, porque o tônus aqui aumentou. Então vai ficar mais difícil. A resistência vai aumentar, certo? Mas o meu ventrículo ele tem uma capacidade de reserva boa. Então ele vai forçar contra essa resistência aumentada. O que acontece quando a gente faz isso? A pressão aumenta, certo? Porque para o meu ventrículo vencer essa resistência, ele tem que aumentar a pressão no sangue ejetado, na sua contração e, consequentemente, no seu sangue ejetado. E isso, então, pressuriza ainda, aumenta a pressão nesse sistema arterial, e a pressão arterial é fruto disso, né? Quanto mais contraída a periferia, maior a resistência, maior a pressão arterial tende a ser. Quanto
maior ou menor o tônus, mais relaxada o tônus nas arteríolas, mais espaço para o sangue que vai ser ejetado pelo ventrículo, ou seja, menor resistência. Menor resistência traduz-se normalmente como uma menor pressão arterial, tá certo? E aí, então, assim, o sistema nervoso autônomo simpático, ele vai atuar dessa forma, aumentando o tônus ou diminuindo o tônus, né? A contração vai estar mais vigorosa, mais intensa ou menos intensa, tá certo? E assim a pressão vai ser mantida, quando a gente está falando deste componente de regulação da pressão, tá? Existem todos os outros interagindo, tá bem? E a gente vai falar, é o tema da aula de hoje, tá certo? Só porque já que a gente voltou, eu vou falar um pouquinho dessas características aqui sobre fluxo, né? A pressão de nada, Jorge. Pode perguntar tudo que você quiser, tá? Quanto mais perguntar, melhor para mim. Eu adoro. Então, assim, quando a gente fala de pressão, por que a gente tem pressão? Né? Em última análise, para que a gente tenha fluxo sanguíneo. Né? É o bombeamento cardíaco ventricular que gera pressão contra uma resistência, né? E isso faz com que o fluxo exista. Né? Para que a gente tenha troca lá, chegue nutrientes, seja o oxigênio na periferia, ou que tenha hematose lá na pequena circulação. Então, assim, é para isso que existe. Então, assim, esse fluxo ele tem várias determinantes. Né? Os principais eu grifei aqui para que vocês reforcem o aprendizado, que assim, primeiro, para ter circulação, o fluxo, para que tenha fluxo, ele tem que obedecer um gradiente pressórico. Né? Então, o ventrículo tem que gerar uma pressão maior do que a resistência para que ele seja ejetado o sangue dentro da aorta. A aorta tem que exercer uma maior pressão do que a resistência para que esse sangue flua para adiante. Né? E isso acontece até os capilares. Dos capilares de volta ao coração, a pressão é muito menor, mas também existe um gradiente pressórico. Né? Agora, um gradiente pressórico que vai ser exercido pela postura, pela gravidade, pelo tônus da musculatura da panturrilha, por exemplo, que a gente diz que é o nosso coração na periferia. Então, assim, através dessas mudanças de pressão ali na veia, em um sistema de válvula eficiente, a gente vai conseguindo trazer esse sangue de volta ao coração, certo? Então, é sempre em favor de um gradiente de pressão. Quando a gente pensa nas forças que estão exercendo ali, o que se opõe a esse fluxo é a resistência do sistema. E o que é resistência? É um conjunto, né? É uma variável física, biofísica nesse caso, onde a gente tem um conjunto de fatores. Primeiro fator, quanto maior o diâmetro ou o raio dos vasos do sistema, né, menor a resistência. Outro fator, o comprimento dos vasos sanguíneos. E esse não muda de acordo com o nosso corpo, até porque a gente cresce de forma muito lenta. Leonardo, já leio já, deixa eu só concluir aqui, eu já leio a tua pergunta. Mas assim, então, e aí assim, a outra coisa, então o comprimento dos vasos sanguíneos, eles ficam mais ou menos estáticos, né? Isso é uma variável que não interfere quando a gente pensa na medicina, na saúde da pessoa. Mas tem um outro que é a viscosidade do sangue, né? Pensem na mangueira do jardim da casa de vocês e pensem que ali está passando água, certo? Agora, se você usar essa mangueira para bombear diesel, por exemplo, ou alguma coisa ainda mais viscosa, você vai ver que fica muito maior a resistência, por conta do fluxo mesmo ficar resistido ali com o atrito, contrária à resistência. A resistência vai aumentar dessa forma, né? Então, é muito mais fácil passar água do que passar óleo dentro de um duto, né? Se tiver o mesmo diâmetro. Então, a viscosidade também interfere dessa forma. Como é que viscosidade é vista no ser humano? Né? O sangue ele tem uma viscosidade específica, mas ela sofre intercorrências, ela sofre variações. Né? Se eu tenho uma desidratação, por exemplo, a minha viscosidade sanguínea aumenta. O meu trabalho miocárdico vai aumentar para conseguir vencer essa resistência.
tá? Não necessariamente essa pessoa vai ter a pressão alta, não, nada disso. Mas o meu trabalho miocárdico vai aumentar. Deixa eu pensar numa outra casa. Eu tenho um paciente, ele sofreu uma perda sanguínea, foi um baleado e está com uma hemorragia, você pega lá, ele chega no hospital tendo perdido 2 litros de sangue, você pega a veia dele e coloca soro. Esse soro é líquido, é água, mas não tem as células ali dentro. A viscosidade dele vai ser menor, né? Então, o que acontece? Isso vai alterar a viscosidade sanguínea e isso altera também a resistência dos vasos, tá bem? Então, é dessa forma que a coisa vai acontecer, tá certo? E aí, um outro dado que eu acho muito importante que vocês consigam visualizar é que o fluxo sanguíneo, né, ele vai, quando a gente mantém uma velocidade de fluxo constante, que é o nosso débito cardíaco, né, essa pressão ela vai reduzir, né, à medida que a gente vai aumentando o diâmetro seccional dos vasos. E isso traz essa imagem aqui, ó. Essa aqui, cadê? Ué. Eu apaguei porque eu estava tirando. Então, assim, que é aquela imagem clássica em que você vê a oscilação de pressão no ventrículo, a oscilação de pressão dentro da aorta, das grandes artérias, e depois ela vai oscilando menos à medida que chega na periferia, e quando chega no capilar, o fluxo já não é mais pulsátil, ele é um fluxo laminar, né? Essa imagem tem lá na videoaula que a gente mandou, e também a gente consegue no livro-texto, tá? Deixa eu olhar a pergunta do Léo aqui. Professor, talvez seja uma pergunta fora de ar, né? A distensão da bexiga também causa um aumento da pressão. Inclusive, para ferir essa pressão, o paciente não pode ter ingerido líquido em um dado intervalo de tempo. A explicação, a via que está acontecendo aí é a distensão vesical, ela tem um estímulo simpático, né? Quando você tem a bexiga muito cheia, isso tem estimulação do sistema nervoso autônomo. E talvez seja essa a via, né? Alguma informação do sistema nervoso autônomo. Eu também sei dessa variável, dessa observação, mas eu não sei a via certinha. Você saberia, Marco? Não sei se você está aí me ouvindo. Também se especula acerca da questão da compressão de vasos sanguíneos que estivessem por trás da bexiga, comprometendo então o fluxo de sangue de grandes vasos na região, aumentando a resistência vascular periférica por fora, ao invés de causar vasoconstrição. Na verdade, causaria uma compressão das artérias e veias naquela região. Isso poderia comprometer então a pressão arterial. Legal. Não sei se eu consegui te ajudar, Léo, mas eu posso até dar uma pesquisada depois. Se eu conseguir, eu te falo na semana que vem, na próxima aula, tá? Vou até anotar aqui. Então, assim, a pressão arterial, então, ela vai ser ela vai sofrer interferência de várias variáveis, né? Que seria, então, o estado de volemia, se eu tenho maior volume circulante ou menor. Então, no caso daquele que eu falei agora para ilustrar, de alguém que perdeu sangue porque sofreu um acidente, porque tomou um tiro, foi agredido, essa volemia diminui, lógico que a pressão arterial vai diminuir, né? A pressão arterial média, que é a melhor variável. A força contrátil do coração também interfere, porque se eu tenho que vencer uma resistência, esse vencimento da resistência... Só um minutinho. Home office, né? Minha filha entrou aqui no quarto para pedir um beijinho. Desculpe. Mas assim, então, o que acontece? A força contrátil, então, determina também a resistência, porque o volume ejetado no sistema arterial a cada sístole impacta diretamente na pressão sistólica, principalmente, e aí a gente, também na diastólica, mas esse coração ejetando menos, ejetando mal, ele vai ter... Obrigado. Ele vai ter, então, como impacto a diminuição da pressão arterial média, né? A resistência vascular periférica, que é o que a gente mais falou até agora, acho que não ficou dúvida, e a frequência cardíaca. Essa fórmula que a gente está colocando aqui, a pressão arterial média é igual à pressão arterial diastólica, mais 1/3 da diferença entre a sistólica e a diastólica, ela vai interferir de forma... ela vai sofrer interferência dessas variáveis todas, e quando a gente coloca essa fórmula,
ela funciona para você fazer com o paciente em repouso. Se ele estiver em atividade física, isso muda. Essa fórmula já não traduz diretamente a pressão arterial média. Se eu for invasivo e medir essa pressão arterial média, vai dar diferença se o paciente estiver em atividade física. Isso por quê? Alguém consegue me dizer? Essa é aquelas perguntinhas que dá vontade até de dar ponto se alguém acertar. O Marcos não vale, logo, lógico, né? Alguém consegue? O que acontece? Vou repetir então, Léo. Assim, a frequência cardíaca ela interfere nessa fórmula do cálculo da PAM. Porque essa é uma fórmula para você inferir a pressão arterial média sem ser invasivo, né? Se eu colocar um catéter de PAM, eu consigo colocar um catéter dentro da artéria radial e medir essa pressão, ter o número exato dela, né? O que acontece? Se o paciente está em repouso, essa fórmula de cálculo da PAM, ela se aproxima muito da realidade. Mas se eu tiver o paciente em atividade física, por exemplo, e fosse medir essa PAM, a fórmula não serviria mais. E ela começa a se distanciar do valor real, né? E aí a frequência cardíaca é a grande alteração aí, apesar das outras, da resistência também tá interferindo aí. Mas por que a frequência cardíaca alteraria, então? Não, não é adrenalina. Quem dá mais? Quase. Leonardo bateu na trave. Então, assim, a adrenalina, é claro que ela é a adrenalina, noradrenalina é um hormônio que tem estimulação, o fundo dele é simpático, né? A estimulação é simpática, e ele altera a pressão. Óbvio, né? Disso que estou falando. Mas nesse caso aqui não é o que está acontecendo, tá? A atividade física, ela faz vasodilatação na microcirculação, principalmente no território muscular? Faz, né? Por liberação, maior produção de óxido nítrico, faz. Mas também não é isso. O que acontece é que se eu aumento a frequência cardíaca, eu tenho que aumentar o número de contrações e relaxamentos dentro de 1 minuto, concordam? E aí, quando eu faço isso, isso é em detrimento de um menor tempo de diástole. Porque o tempo que o coração está contraindo, ele não se altera muito. Mas o tempo de relaxamento, ele acaba encurtando. Por conta da necessidade, né? Por conta do aumento do estímulo, por causa do aumento da frequência cardíaca. Então, essa relação entre pressão arterial sistólica e diastólica, ela vai diminuir, ela vai alterar. E aí altera essa pressão arterial média, tá? Porque aí o componente sistólico não se altera, mas o componente diastólico vai alterar, e aí vai alterar essa resposta também, tá certo? Então, voltando ao nosso controle da pressão, o que eu tenho, então, é um controle, é um equilíbrio entre simpático e parasimpático, quando a gente fala do sistema nervoso autônomo. Eu tenho agindo também os baroreceptores e quimiorreceptores, que a gente vai ver mais ali na frente, tá certo? Isso de uma forma geral. Mas também tem receptores lá no sistema de baixa pressão, que é o final da aula, tá bem? O que eu quero mostrar? A resposta simpática, ela também é mais rápida, né? Então eu tenho uma resposta aumentando a pressão arterial em segundos, 5 a 10 segundos. Enquanto que quando a resposta é para diminuir a pressão arterial, essa resposta tende a ser um pouco mais demorada. Então leva em torno de 40 segundos para começar a ter uma resposta, tá bem? É só para ilustrar como é que é o comportamento disso lá no controle da pressão, tá? Deixa eu passar aqui. Então, falando mais especificamente do sistema nervoso autônomo, né? Ele regula fluxo sanguíneo, regula a atividade da bomba cardíaca, né? A gente lembra que quando eu tenho estimulação simpática, meu coração ele vai contrair de forma mais intensa, mais rápida e mais vigorosa, né? O chat está tendo alguma coisinha aqui, vamos lá. Aí o Marco, ó. Espetacular. Vou ler depois também, Marcão, obrigado.
Então, assim, quando a gente fala então de sistema nervoso autônomo, a gente, no caso do controle da pressão, o simpático predomina sobre o parasimpático, né? E aí o que eu quero mostrar para vocês, esse diagrama aqui da inervação, que aí são todas as vias utilizadas pelo simpático, onde tem pontinho vermelho, o sistema nervoso simpático está atuando, né? Vejam que os ramos das terminações são sempre tóraco, do segmento da medula, tóraco-lombar, né? Não temos segmento de par craniano, nem cervical, nem temos segmentos sacrais, portanto, sempre se utiliza essas vias tóraco-lombares. Mas eu queria mostrar aqui, ó, o que a gente vê em nível central, né? Nós temos o centro vasomotor. Esse centro vasomotor tem áreas específicas, onde tem um centro vasoconstritor, um centro cardioinibidor e um centro vasodilatador, sendo o vasoconstritor e vasodilatador bilateral, tá? Então, o que acontece? Como é que vai acontecer de uma forma geral? Então, esse centro vasomotor vai determinar o estado de contração maior ou menor das veias e artérias, né? Então, regulando então a resistência vascular periférica e a pressão. Quando eu tenho a necessidade de diminuir a pressão e a atuação do sistema nervoso parasimpático, o que ele atua? Ele atua neste centro aqui, que é o cardioinibidor. Então, o estímulo parasimpático atua aqui no cardioinibidor, diminui a frequência cardíaca, aumenta o tempo para a repolarização, né? Hiperpolariza lá o coração, e também inibe diretamente esse centro vasoconstritor. Quando eu vou inibindo por ação direta o vasoconstritor, eu diminuo o tônus simpático. Logo, diminui o tônus, o tônus periférico. Tá certo? Vou ver o chat lá. Vou sim. A gente vai falar, Beatriz, do caso clínico lá do início da aula, né? Esse caso é interessante. Deixa eu até aproveitar, já que você falou dele, a gente já vai matando as curiosidades. Esse caso é interessante porque é um caso real, né? Um caso real dentre muitos casos reais, né? Eu mesmo fui vítima de um caso desse, né? Eu desmaiei, né, logo no início da minha faculdade. Eu também tive um mal súbito desse. Alguém faz alguma ideia, e é isso que eu quero que vocês vão pensando para no final a gente discutir, alguém faz alguma ideia de por que isso acontece? Então, Beatriz, se morre de medo é um potencial a mais, tem que ter cuidado para isso não acontecer, tá? Mas eu vou te explicar essa via, tá certo? E se acontecer, é completamente normal, é fisiológico, a gente não tem nenhuma preocupação, tá? O que acontece? Não, Leonardo, não é uma síncope, tá? O que acontece? Na verdade, sim, é uma síncope, é uma perda de consciência, mas o motivo dessa síncope, ela não acontece porque não comeu direito, não acontece porque ficou nervoso, não acontece nada disso. Acontece uma interligação, tá? Entre o sistema nervoso, entre os nossos núcleos esqueci o termo, meu Deus, de náusea, né? O que acontece? A visão de algum procedimento que te traga nojo, que te traga repulsa, que te traga algum mal-estar com relação àquilo que você está vendo, isso tem uma estimulação num centro, que eu esqueci o nome dele agora, que interfere diretamente no nosso parasimpático. E esse parasimpático faz uma hipotensão transitória, inibe transitoriamente essa regulação do simpático sobre o tônus, ele atua diminuindo o tônus. Então, o que acontece? Quando você vê isso, quando isso acontece, você desmaia, você perde a consciência, tem uma síncope, só que essa perda de consciência é muito rápida. Por quê? É só aquele tempo do sistema perceber que a pressão caiu demais e voltar a interferir, né, para regular a pressão para cima. Então, é muito rápido, mas o que acontece para quem está passando por isso, eu posso falar porque eu passei, né, foram 3 vezes que isso aconteceu comigo, isso traz assim, você meio que desliga, né, faz um restart no sistema. Você desliga e liga. Quando você vê, você está no chão,
as pessoas em volta, todo mundo te acudindo, você sem entender direito o que aconteceu, né, morrendo de vergonha de ter acontecido, mas e rapidamente você se recobra e tudo fica bem. Não é um problema de saúde, não tem nada, é só um mecanismo de proteção do nosso corpo, tá certo? O sistema nervoso ele dá esse restart, já me antecipando e discutindo, tá? Só mostrando aqui então, ó, a inervação das artérias e arteríolas, a inervação de vênulas e veias, mas os capilares sem inervação simpática, até para vasoconstrição, tá bem? Continuando, e aí assim, então a área vasomotora aumenta o tônus, interfere no tônus vasoconstritor, que interfere no tônus vasomotor, e isso é que faz um estado de maior relaxamento ou menor relaxamento com relação a isso. Bia, como assim? O nervo vago, em relação ao desmaio, só me confirma se é isso. Ah, legal. Então, assim, o que acontece? O nervo vago, ele é um nervo craniano, né? É ele quem atua na inervação do coração e de várias vísceras abdominais, torácicas e abdominais. Mas como é que ele tá atuando aí? Ele é uma via parasimpática. Então, o que acontece? Quando você tem esse estímulo que te causa estranheza lá, você manda um estímulo pelo nervo vago para o coração. E isso inibe transitoriamente ali, reduz a frequência cardíaca, reduz os batimentos, e o resultado é que a pressão cai, porque também tem uma inibição central lá no vasomotor. E aí, transitoriamente, isso cai e você perde a consciência. O vago, ele é um nervo que ele tem mão dupla. Ele tanto leva a informação para o cérebro, como ele também trazem de volta a informação para o coração, né, mantendo então esse feedback, mantendo então essa interação, tá? Não sei se eu te respondi, Bia. Qualquer coisa você coloca de novo aí, por favor. E aí eu tinha colocado lá como missão lá pro nosso vídeo que vocês procurassem entender o que acontece então quando a gente faz um bloqueio simpático. E aí eu preparei um slidezinho extra aqui, que é sobre raquianestesia ou anestesia peridural, mas basicamente a gente vê isso claramente na raquianestesia, né? O que é raquianestesia? Então, é uma anestesia feita aqui, ó, na coluna, né, na região lombar da coluna, onde a gente acha o espaço entre L3 e L4, ou L4 e L5. A gente introduz a agulha com anestésico até chegar dentro da dura mater, dentro lá do espaço da medula. E aí eu injeto aqui, como está em azul aqui, o anestésico, e esse anestésico ele vai fazer a interrupção da passagem do estímulo nervoso, certo? Bidirecionalmente. Então, assim, ele vai inibir a despolarização lá do neurônio, trazendo o conteúdo lá do início para vocês. Então, assim, quando ele impede, estabiliza essa despolarização nesse nível, nenhuma informação mais sobe, nenhuma informação mais desce a partir daquele ponto no sistema nervoso. E a gente usa essa anestesia, por exemplo, para quando eu quero fazer procedimentos cirúrgicos que envolvam a cintura do umbigo para baixo, que aí eu consigo bloquear todos os estímulos ali e a pessoa consegue ser operada consciente sem sentir dor, né? O que acontece então quando a gente fala em bloqueio simpático? Quando eu faço isso aqui, eu bloqueio todas as fibras do simpático que estão abaixo disso, né? Se eu bloqueio as fibras do simpático, o que será que acontece? Alguém chegou a dar uma olhada? No nível da nossa pressão arterial. O que vai acontecer, Leonardo? Ótima suposição. Então, o que vai acontecer de fato? Se eu bloqueio o estímulo
nervoso ali, eu bloqueei o estímulo simpático também. Então, daquele ponto ali onde foi injetado o anestésico para baixo, todos os nervos simpáticos estão bloqueados. Ou seja, aquele tônus vasomotor que existia em todos os vasos da cintura para baixo, ele é perdido. Então a artéria, ela perde o tônus, as arteríolas perdem o tônus, as veias e vênulas perdem o tônus. Então, assim, se eles perderam o tônus, o diâmetro diminuiu. O diâmetro, desculpem, aumentou, certo? Se o diâmetro aumentou, o que aconteceu com a resistência vascular periférica? Ela reduziu naquela parte, certo? Porque agora tem o fluxo sanguíneo ali, ele tem muito menor resistência, porque o tônus diminuiu, né? Então, se ele diminuiu, o que a gente vê com o paciente lá na hora do centro cirúrgico, quando faz anestesia RAC, é que a pressão arterial dele diminui, né? O anestesista, ele já sabe disso, né? E aí o que ele faz? Enquanto ele está preparando para fazer anestesia, ele abre o soro. Se alguém já passou por uma anestesia dessa, sabe e lembra, né? Sabe disso. Por quê? Ele abre, o paciente está com a veia pega, né? Está com o soro correndo ali na veia, gotejando na veia, e aí, assim, ele abre todo o gotejamento do soro para que eu aumente a volemia transitoriamente. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que o tônus vai diminuir, né? E aí ele aumenta a volemia como forma de compensar essa vasodilatação secundária à anestesia que está sendo necessária naquele momento. Então, assim, é dessa forma que a gente tem que compreender o que está acontecendo e compreender a fisiologia lá na frente, justamente para que a gente converta tudo que a gente está discutindo aqui para o benefício do nosso paciente, para que a gente possa acompanhar melhor e ter melhores resultados. Sim, Leonardo, ótima observação. Assim, o que acontece? Todo o sistema, se eu não fizer nada para isso, essa pressão cai, só que quando... vou explicar, Beatriz. Quando a pressão cai, é claro que os outros mecanismos todos vão atuar de forma a tentar melhorar a pressão. Só que a eficiência do sistema vai ser perdida porque o sistema nervoso simpático ele é responsável por boa parte da resposta da resistência vascular periférica, né? Então, se eu bloqueei ele, os outros mecanismos são mais a longo prazo, né? Então, a gente teria que levar tempo para estabilizar isso. Para que não haja nenhum risco para o paciente, e aí já explicando a questão do aumento da pressão, da volemia, né? O que acontece? Volemia é o volume de sangue circulante. Então, vou tentar trazer para um outro exemplo. Eu tenho um sistema em que cabem 5 litros, né, e eu tenho dentro dele 5 litros. Então, está tudo estável, a pressão está boa. Quando eu faço a raquianestesia, grosseiramente falando, é como se eu pegasse o sistema que cabiam 5 litros e agora cabem 6. A pressão nesse sistema diminuiu, vocês concordam comigo? E aí, assim, se essa pressão diminuiu, é porque o volume circulante continua sendo 5 litros. E agora eu tenho espaço para 6. O que a gente faz? O que o anestesista faz durante o preparo do paciente? Ele começa a infundir mais soro em velocidade maior na veia do paciente. Então, o que ele faz? Ele começa a colocar mais volume no sistema, né, para que a raquianestesia, quando ela aumentar a capacidade, eu já tenha não mais 5 litros circulantes, sim 5 litros e meio, 5 litros e 700. Isso compensa a vasodilatação, a perda do tônus. Certo? O que acontece, o João Vitor? Sobre a questão da volemia e a interferência na perfusão, acontece que se eu tiver hipotensão, a pressão ficar baixa, porque eu tenho baixa volemia, a perfusão vai estar comprometida, com certeza. Tá? Agora, se eu aumento a volemia e não estou mexendo na pressão, só aumentando a volemia, eu não teria nenhuma dificuldade de perfundir os tecidos.
porque o que vai acontecer é que, na verdade, a pressão tende a aumentar um pouco mais, certo? Mas eu também tenho mecanismos que vão atuar para equilibrar essa pressão que porventura aumentasse, né? Só que são mecanismos mais a longo prazo. Se alguém, as pessoas que já passaram pela experiência de estarem no hospital recebendo soro, você vê que o seu rim, o seu sistema urinário começa a funcionar de forma muito mais eficiente, né? Por quê? Porque da mesma forma que o soro está sendo infundido e aumentando a pressão, o rim reconhece isso, e é um dos sistemas que a gente vai falar na próxima aula. Ele reconhece isso, começa a atuar para tirar esse volume excedente, produzindo urina, filtrando urina, tá certo? Mas isso é coisa para a gente ver já na próxima aula. Legal, Léo. Boa pergunta, cara. Cirurgia duradouras. É necessário aplicar anestesia novamente? Não. Se a gente estivesse fazendo como hack anestesia, sim, com certeza teria, porque ele tem uma duração limitada, né, de 2 a 4 horas no máximo, exagerando, normalmente 2 horas. Então eu teria que reaplicar. O que acontece, por exemplo, um cenário real. A gente foi operar um paciente que tinha um tumor de ovário, né? E aí fez uma hack anestesia porque achava-se que era uma coisa simples e essa cirurgia duraria 1h30, 1 hora. E aí quando a gente começou a cirurgia, percebe-se que na verdade aquele tumor era mais avançado, envolvia um outro órgão e a cirurgia vai prolongar. Já quando a gente percebe isso, o que acontece? O anestesista ele muda a técnica anestésica, né? Então o que ele faz? Ele vai transformar, vai acrescentar no bloqueio, ele vai acrescentar uma outra forma de anestesia, que é uma anestesia venosa ou anestesia inalatória, onde esse paciente vai ser entubado, vai perder a consciência e agora ele vai assumir todas as funções respiratórias desse paciente enquanto estiver acontecendo a anestesia. E essa anestesia geral, venosa, a gente vai conseguindo reinfundir, né? Readministrar drogas anestésicos para que ela dure o tempo necessário para a cirurgia. Enquanto que a hack anestesia não. Você faz a punção, injeta o anestésico e tira a agulha. Então, se você precisar aumentar, você tem que trocar a modalidade da anestesia, tá? Espero que eu tenha conseguido explicar a dúvida aí. Então, essa era uma das respostas que a gente queria que vocês tivessem dado uma olhada, né? Sistema nervoso autônomo, ficou alguma dúvida? Gente, eu sei que vocês preferem interagir por chat, né? Mas quem quiser abrir o áudio, fazer pergunta, conversar, isso não me incomoda de forma alguma. Essa interação ela é sempre bem-vinda, tá certo? Não pode deixar aberto o microfone, porque senão fica muito barulho na sala e a gente acaba atrapalhando. Mas de qualquer forma dá para a gente interagir também por áudio se quiserem, tá? Baroreceptores, então. Então, falamos de uma modalidade que é o controle do sistema nervoso autônomo, que o simpático predomina sobre o parasimpático, que ele intervém na pressão aumentando ou diminuindo o tônus dos vasos, né, alterando a resistência vascular periférica. E agora a gente vai passar para um segundo sistema, baroreceptores. Baroreceptores são receptores de pressão, né? Baro significa pressão, né? Então, barômetro mede a pressão, né? Então, assim, baroreceptores são receptores de pressão. Como é que acontece? Eles ficam monitorando a pressão no sistema. E se eu tiver uma alteração, esse baroreceptor informa. A quem? Ao sistema nervoso central, tá? Agora vejam como o criador, né, seja ele o processo de evolução das espécies, seja ele uma outra entidade que nos criou, olha como é que isso foi perfeito, né, essa adaptação. Esse baroreceptor, ele existe em 2 lugares. Nós temos baroreceptores lá no núcleo carotídeo, lá na carótida, e nós temos baroreceptores na aorta. Artéria carótida e artéria aorta são duas artérias de grande calibre, a aorta maior do que a carótida, né? Mas são artérias de grande calibre que levam o fluxo sanguíneo. A aorta leva o fluxo para todo o corpo e a carótida leva o sangue para o sistema nervoso central. Então, o cérebro, sabendo que ele é o mais importante, colocou um sensor ali para saber se não vai faltar sangue para ele. E
colocou um outro no corpo para que ele tenha um controle de tudo que está acontecendo no corpo. Tá? Então, assim, como é que funciona isso? São células que estão nesses núcleos e elas trabalham. O que deflagra o estímulo é o grau de estiramento dessas células. Então, essas células estão na parede dos vasos e se eu aumento a pressão dentro do vaso, eu aumento o estiramento desse vaso. E se eu aumento o estiramento do vaso e das células que compõem o sistema barorreceptor, ele vai despolarizar essas células que levam através de nervos específicos lá no sistema nervoso central. Quando ele chega lá no sistema nervoso central, ele informa, olha, a pressão no sistema aumentou. Né? E aí, assim, esse sistema, então, fica monitorando a pressão. E ele atua por feedback negativo, fazendo com que, se a pressão aumentou, ele informa e o cérebro diminui o tônus simpático. Tá certo? E aí a pressão tende a voltar para o normal. Tá? É um sistema muito útil. Né? Deixa eu mostrar aqui como é que funciona. Se ele estimula lá o cérebro dizendo que a pressão aumentou, o que vai acontecer? O cérebro diminui o tônus simpático e isso faz com que a gente tenha então, diminuição da resistência vascular periférica e ele também diminui... Jesus, o que será que aconteceu para isso girar, né? É a pressão. Então, assim, e ele diminui também o débito cardíaco. Esse débito cardíaco é diminuído por uma inibição lá simpática lá no sistema, no coração, né? Ou por um predomínio parasimpático. Lembra que no coração eu tenho as duas forças acontecendo ao mesmo tempo, né? Se equilibrando. Então, diminui a força contrátil do coração, diminui o retorno venoso, diminui a frequência cardíaca. O que é que vai acontecer disso tudo? A pressão vai cair. Então, é assim que o barorreceptor atua, tá? O interessante, como é que isso acontece aqui? Isso acontece dessa forma. Eu tenho o tônus vasoconstritor aqui. Quando eu tenho a despolarização lá, eu gero um estímulo que o cardioinibidor vai inibir o vasoconstritor. E aí, com isso, eu tenho uma inibição cardíaca pelo cardioinibidor e uma estimulação do vasoconstritor. Tá? Assim a pressão cai. Deixa eu mostrar um experimento que eu acho muito interessante para ilustrar isso. Fizeram um estudo, já há muito tempo atrás, com cães, onde o que eles faziam? Eles foram investigar a função dos barorreceptores, o funcionamento dele. E aí o que aconteceu? Esse gráfico de cima aqui, o que vocês estão vendo é que eu tenho o funcionamento perfeito dos barorreceptores. Então eu vejo que a pressão no cãozinho lá oscila, mas se a gente olhar, a gente consegue ver que tem uma faixa de atuação mais ou menos linear, mais ou menos constante, certo? Aí o que eles fizeram? Foram lá cirurgicamente e desnervaram, destruíram as vias nervosas que o barorreceptor utiliza para informar o cérebro da variação de pressão, certo? Olha o que aconteceu com essa pressão, ela ficou completamente anárquica, errática, né? Então o que acontece? Ora muito baixa, ora extremamente alta e oscilando bastante ao longo do dia com os cãezinhos, né? Vejam que a pressão não ficou alta o tempo todo, né? Por que não ficou? Porque eu tenho, e aí é uma das coisas para ilustrar aquilo que o Leonardo até tinha perguntado, sim, eu tenho, então, mecanismos adjuvantes, eu tenho outros mecanismos que também vão interferir no controle da pressão. O que acontece é que o barorreceptor está medindo em tempo real, o tempo todo, e aí eu consigo ver a qualquer pequena oscilação já tem uma resposta mais rápida. Assim que eu danifiquei o barorreceptor, os barorreceptores, essa resposta começou a ser mais demorada. Então, ora a pressão subia muito, aí tinha uma resposta que fazia ela baixar muito, aí tinha uma resposta que fazia ela aumentar muito, e assim a pressão fica mais instável, né? Então, assim, esse barorreceptor, ele ajuda a gente nas variações posturais. Está deitado, levanta. Todo mundo já passou por isso. Está deitado, levanta subitamente. Dá aquela tonteira, não dá? Dá uma sensação de como se fosse acontecer alguma coisa? O que está acontecendo? A variação da pressão, né? Essa variação, essa resposta em tempo real é via barorreceptor normalmente, tá? Característica interessante desse barorreceptor. Ele se reprograma.
Então, ele é um sensor que está medindo o tempo todo a pressão. Só que, se por alguma condição a pressão arterial do paciente aumentar, vamos dizer que a pressão era 120 por 80, né? Mas por alguma condição, essa pressão desse paciente aumentou e manteve-se estável num valor, num patamar agora de 150 por 90, por exemplo, né? Era 120 por 80, 150 por 90. Se essa pressão se mantiver oscilando, mas estável nesse patamar de 150 por 90, o baroreceptor ele começa, depois de 1 ou 2 dias, a assumir 150 por 90 como a pressão desejável. E aí ele vai começar a despolarizar e a informar o sistema nervoso central caso haja uma variação em cima desse novo valor. Certo? Então, do mesmo jeito que ele atua para manter a pressão dentro daquele patamar ideal, normal, direitinho, ele também vai atuar para que mantenha essa pressão um pouco mais alta por conta desse erro na reprogramação. Não é erro, né? Dessa adaptação natural na reprogramação do baroreceptor, tá? Outra via de controle da pressão são os quimiorreceptores. Quimiorreceptores, onde estariam? O corpo, ele não... Quem projetou, não projetou para gastar à toa, né? Gastar energia demais, vias demais. O que ele faz? Os quimiorreceptores estão localizados nos mesmos corpos, carotídeos e aórticos, onde eu já tenho os baroreceptores. São outros grupos celulares, mas estão usando as mesmas vias, tá? Esses quimiorreceptores, agora, eles não atuam mais em resposta ao estiramento dos vasos como o baroreceptor. Eles medem outras variáveis. Eles medem oxigênio, CO2 e pH, que é a concentração de hidrogênio no sangue. O que acontece? Olha como uma coisa interessante. Se podem haver condições em que eu tenha uma pressão arterial normal, mas o sangue não está chegando nos tecidos como deveria. E aí, como não chega sangue adequadamente, não chega oxigênio. Se não chega oxigênio, o metabolismo celular está em risco. Outra coisa, se não está chegando sangue adequadamente, o metabolismo começa a ser anaeróbico e eu começo a acumular CO2 e ácido lático. E aí eu altero para o aumento da concentração sanguínea de CO2 e também de hidrogênio. E aí eu tenho variações nesses valores, né, nessas concentrações, o que mostra para o meu cérebro que, olha, a pressão está 120 por 80, mas está dando problema, está ruim, não está oxigenando direito, o oxigênio caiu, não está tendo uma boa perfusão, aumentou, reteve CO2, ou estamos tendo acidose. Então, o que acontece de fato? É uma outra via para entender se a pressão arterial está sendo traduzida em boa perfusão tecidual. Olha como uma coisa é perfeita, né? Porque não basta ter a pressão, tem que chegar lá em cada célula. E se tiver pressão boa, mas não chegar, não adianta nada, certo? E aí esses quimiorreceptores, eles também vão atuar sobre o centro vasomotor. E aí uma coisa bastante interessante, eles só vão atuar nesse centro vasomotor, eles só vão ter um papel preponderante se eu tiver uma condição em que a minha PAM esteja mais baixa, abaixo de 80. Então, assim, eles vão assumir ou estimular de forma eficiente se além desses acúmulo, da falta de oxigênio, do acúmulo de CO2 ou de hidrogênio, eu também tiver uma PAM menor, mais baixa, tá? Então, assim atuam quimiorreceptores e baroreceptores. E aí tem um último grupo de receptores, né? Que são os receptores de baixa pressão. E eu gosto muito de frisar isso. Receptores de baixa pressão não são receptores de pressão baixa. Porque como a gente vem estudando... Ô, Leonardo, legal. Eles influenciam sim, Leonardo. Ah, o Marco respondeu também, legal. Essa assessoria do Marco está sendo um luxo, né, cara? Ótimo. Obrigado, Marcão. Esses receptores são receptores de baixa pressão. Não são de pressão baixa. Porque a gente tende a pensar, o baroreceptor atua na pressão alta.
o sistema simpático na alta, então tem que ter uma coisa para dizer se a pressão está baixa. Não, não precisa disso. Eles são chamados receptores de baixa pressão, porque são receptores localizados na pequena circulação. Seja na entrada dela no átrio direito, seja na saída dela no átrio esquerdo. Tá? Vejam bem. Então, são sistemas que estão monitorizando a pressão arterial no momento na pequena circulação. Vejam como é que a coisa se completa, né? Adiantaria eu ter pressão arterial boa na artéria radial, na artéria aorta, mas lá no coração direito, lá na pequena circulação, eu não conseguia gerar uma pressão satisfatória para que oxigene o sangue adequadamente, para que troque o CO2 adequadamente? Não ia ajudar, né? Então, o que acontece? A gente tem, então, receptores que estão nos átrios e na artéria pulmonar para ver como está a pressão nesse sistema, nessa outra circulação, tá certo? Como é que eles funcionam? Vamos dar uma olhada. Quando a gente fala de receptores no átrio, são receptores que estão vendo como é que está o reflexo atrial, como é que está o enchimento desse átrio, como é que está a pressão dentro desse átrio, como o sangue está chegando no átrio, tá certo? Vamos entender. Então, como é que foi feito o experimento que demonstrou essa função? Olha lá, pegaram de novo cachorrinhos, infundiram neles 300 ml de sangue, né? O que é uma quantidade alta se a gente pensar que é um cão, né? Um animal de 20 quilos, 15 quilos. Então, assim, é uma quantidade grande. Esse animal, quando no experimento foi feito 300 ml de sangue, o que aconteceu é que a pressão arterial dele oscilou. Aumentou 15 milímetros de mercúrio, certo? Bem, então 300 ml aumenta 15 milímetros de mercúrio. Como isso aconteceria se ele não tivesse os baroreceptores atriais? Atriais não, arteriais. Então, seccionaram lá de novo as vias dos baroreceptores, aqueles que a gente já estudou, e aí fizeram 300 ml de sangue. O que aconteceu com esses animais? A pressão arterial ela aumentou, agora não mais 15 milímetros, e sim aumentou 40 milímetros. Tá? Legal. E se a gente alterar a função desses receptores de baixa pressão? Né? Então, destruíram as vias dos receptores de baixa pressão e aí fizeram 300 ml de sangue. Olha o que acontece com a pressão. Aumentou em 100 milímetros de mercúrio. Então, só para que vocês vejam como as coisas interagem, né? Como tudo isso está funcionando junto. Sim, tá certo? E que quando eu perco uma dessas funções, isso se traduz em problema. Legal, colocação do Marco. Beleza, perfeito. A gente vai voltar a falar desses quimiorreceptores quando a gente estiver falando lá na frente de função no aparelho respiratório e também de equilíbrio ácido básico, né? Outro reflexo que existe é um reflexo chamado Bainbridge. O que é esse reflexo? Se aumenta a minha pressão dentro do átrio, ou seja, se está chegando mais sangue ali e a pressão ela tende a se acumular, aumentar a pressão ali no átrio, esse reflexo ele estimula diretamente oh meu Deus, Jesus, o nó sinusal, e esse nó sinusal aumenta a sua frequência em até 75%. Tá? Então, vejam bem, aumenta a pressão atrial e eu tenho um aumento da frequência cardíaca e da força contrátil. Olha como uma coisa legal, né? Está chegando muito sangue no átrio e esse átrio está tendo uma dificuldade de esvaziar o seu conteúdo para o ventrículo, por qualquer condição que vocês consigam imaginar, esse sangue que tem, entre aspas, se acumulado ali no átrio, ele começa a aumentar a pressão nessa câmara. O que o coração faz? Percebe o que está acontecendo e aumenta a frequência cardíaca. Além disso, aumenta a força contrátil dos ventrículos.
Isso faz com que o ventrículo consiga escoar melhor o seu conteúdo e receber maior conteúdo do átrio, né? Alteram-se aqueles volumes de volume sistólico final, principalmente. Então, o que vai acontecer de fato? Eu tenho uma resposta que diminui a pressão arterial com o aumento da frequência cardíaca e da força contrátil do coração. Pressão arterial, não, desculpem, pressão atrial, dentro do átrio, tá certo? Reflexos de volume. Esse reflexo de volume atrial, quando aumenta o volume ali no átrio, a gente causa um estiramento das suas fibras e isso cria uma via de interação até com as respostas que a gente vai ver na próxima aula também para controle da pressão a longo prazo. Como é que acontece isso? Se eu tenho maior volume Professor, Oi, diga. eu não entendi direito o esquema do último slide. Vamos voltar. Diga lá. Fiquei perdida, tipo, nessa organização de sinais diferentes, sinais aferentes. Ah, legal. Então deixa eu me ater. O que acontece? Se aumenta a pressão no átrio, aumenta o estiramento dessa câmara, né? Tem maior pressão ali, a câmara está mais cheia, as paredes são mais estiradas. E aí, o que acontece? Esse estiramento é percebido e o nervo vago, ele manda sinais aferentes, ou seja, sinais que vão do coração para o cérebro, certo? O cérebro manda sinais através do mesmo vago, sinais eferentes para o coração, ou seja, manda estímulo via vago para o nó sinusal e esse nó sinusal, então, aumenta a sua frequência de despolarização, aumentando a frequência cardíaca. Além disso, esse estímulo age no sincício lá do coração, aumentando também a força de contração dessas fibras. Então, eu tenho um coração que bate mais rápido, despolariza mais rápido, e eu tenho um coração que aumenta a força contrátil. Consegui te explicar? Hein, Beatriz? Ah, legal. Foi bom ter pausado, porque às vezes a gente passa mais rápido e acha que está subentendido. Quando for assim, para mesmo, que eu acho que a dúvida de um acaba sendo a dúvida de muitos, tá bem? Então, voltando ao reflexo de volume, é um outro reflexo também que atua com estiramento atrial, mas o que ele está percebendo? Tem muito volume, meu átrio está muito estirado, então tem um volume circulante maior. Como é que isso acontece? Dois efeitos acontecem. Um efeito que estimula diretamente por esse reflexo a dilatação das arteríolas aferentes renais, tema do terceiro módulo, né? A dilatação das arteríolas aferentes renais, a arteríola aferente é a arteríola que traz o sangue para o glomérulo, tá? Essa arteríola, quando passa no glomérulo, o glomérulo filtra esse conteúdo que está passando ali, filtra esse sangue, e isso forma o filtrado que lá no final vira urina, tá certo? Quanto maior a quantidade de sangue chegando ali, maior o volume de filtração. E, consequentemente, espera-se um maior volume de urina, tá certo? Então, se eu tenho um estiramento atrial, porque tem muito volume circulante, né? Tomei uma hemotransfusão, ou na hora da medicação, lá quando fizeram um volume de soro demais, esse estiramento faz com que a gente aumente a filtração renal. É isso que ele está querendo dizer, tá? Então, aumenta a produção de urina. Se tem mais urina saindo, tem o volume diminuindo de volta ao normal, tá? E a outra via? A outra via é uma via que inibe o hormônio antidiurético. O que é o hormônio antidiurético? O ADH é um hormônio que atua aumentando a reabsorção de líquido no rim. A gente vai discutir isso lá na frente, né? Mas ele é antidiurese, ele é contra a diurese, a formação da urina, certo? Um medicamento diurético não aumenta o volume urinário? Então, o hormônio antidiurético é contra a urina, a formação de urina. Então, o que esse estiramento faz? Inibe o hormônio que é antidiurético, ou seja, aumenta o efeito diurético do rim, tá? Então, se aumenta o efeito diurético, se aumenta o volume de formação da urina, porque o antidiurético está inibido. Todo mundo entendeu?
É igual aquela coisa da matemática, menos com menos dá mais. Aqui é mais ou menos isso, né? Então, eu estou inibindo o antidiurético. Então, eu estou aumentando o volume urinário, tá? Então, seja por uma via ou seja pela outra, e na verdade as duas acontecem ao mesmo tempo, o que está acontecendo como fato é que eu tenho um volume urinário aumentado. Eu vou urinar mais, com maior frequência, e isso vai trazer a minha volemia, meu volume sanguíneo circulante, de volta aos níveis normais, tá certo? Outra forma de comportamento desse sistema de regulação rápida da pressão é a resposta isquêmica. Essa resposta isquêmica é interessante para vocês verem a potência que esses mecanismos têm, né? A resposta isquêmica do sistema nervoso central é assim. Imagine que numa condição eu tenho uma condição em que a minha pressão arterial está abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Minha pressão arterial média. Ou seja, começou a faltar oxigênio, começou a sobrar, a ter uma retenção de CO2, que é a hipercapnia, aumentou a acidose, tá certo? Porque eu tenho, então, uma má perfusão no sistema nervoso central. Essa é uma resposta de má perfusão no sistema nervoso central. Só que o sistema nervoso central é a peça-chave da gente, né? É o nosso cérebro. Tanto é que a gente, às vezes, faz diagnóstico de morte encefálica, né? E esses órgãos estão funcionando, claro, mantido por drogas, por tecnologia, mas os órgãos estão vivos. Só que o cérebro já não está mais perfundido por alguma condição. E a gente acaba tendo o diagnóstico de morte cerebral nesse paciente. Se a família autorizar, a gente consegue captar os órgãos que estão viáveis ainda e usar em outras pessoas, né? Mas o sistema nervoso central morreu. Então, o que acontece aqui? É uma última cartada para conseguir aquela última resposta para tentar salvar o cérebro, certo? Então, essa resposta é uma resposta que junta todas as respostas para aumentar a pressão arterial, para tentar melhorar a oxigenação cerebral. Então, tem um estímulo do centro vasomotor mais intenso possível. E estudos mostram que ele chega a ocluir algumas arteriolas. Então, o tônus arteriolar, aquele tônus que gera resistência periférica, ele aumenta tanto a ponto de fechar a circulação em alguns órgãos não vitais, não tão importantes. Pele, extremidades, intestino, tudo isso sofre de perfusão, de má perfusão, para que o fluxo seja direcionado a cérebro e coração. Tá? Então, assim, esse conjunto de resposta ele pode ser tão vigorosa que, segundo os estudos, mostram que ele pode aumentar a pressão em até 250 milímetros de mercúrio. Certo? Olha o quanto que ele é capaz de trazer uma pressão que está em 60 e elevar ela em até 250. Né? Como resposta pressórica para tentar melhorar a perfusão cerebral. E aí eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, que é a reação de Cushing. A reação de Cushing é uma reação estudada, descoberta pelo seguinte. O nosso sistema nervoso central ele está lá dentro do crânio, né, da calota craniana, e essa calota craniana é hermética, é fechada. Né? Papai do céu colocou dentro de uma caixinha para a gente não mexer. Aí o neurocirurgião vai lá e mexe. Salvam muitas vidas. Mas assim, o fato é que o cérebro está dentro de uma calota craniana, de uma caixa fechada. Só que entre essa calota craniana, a grosso modo, entre a calota craniana e o cérebro existe uma camada líquida que é chamada de líquor, que é um líquido que banha todo o sistema nervoso central. Serve para algumas respostas, para nutrição, serve para amortecimento contra eventuais deslocamentos do sistema nervoso central ali batendo na caixa craniana. Então, esse líquor está ali em volta do sistema nervoso central. Só que acontecem situações em que a pessoa ela aumenta a pressão no líquor, seja porque as células que o produzem estão produzindo em maior quantidade, seja porque a reabsorção dele, o turnover dele está sendo diminuído, certo?
seja porque produziu mais ou porque filtrou, perfundiu menos, tirou menos, né, na produção, começou a acumular líquor no sistema nervoso central. Esse líquor está entre o cérebro e a calota craniana. Então, o acúmulo de líquor ali aumenta a pressão dentro dessa caixa, né? E aí, como a caixa ela não vai aumentar de tamanho, da sua complacência, né? Então, essa pressão começa a comprimir o sistema nervoso central. Todo mundo acompanhou isso? Quando ela comprime o sistema nervoso central, a pressão já está muito elevada. E aí, o que isso traz como consequência? A minha pressão arterial, que antes, com 120/80, conseguia entrar no cérebro sem dificuldade, agora ela não está entrando mais, porque a pressão arterial média está sendo suplantada, está ficando abaixo da pressão intracraniana. Quando acontece isso, o que o corpo faz? Aumenta a pressão arterial. Então, ele aumenta a pressão arterial para vencer uma resistência no sistema nervoso central que está maior. Está maior porque a pressão intracraniana está aumentando, né, por acúmulo de líquor. Então, essa resposta é que a gente chama de reação de Cushing, e eu acho ela extremamente útil para mostrar que medicina não é uma coisa simples, né? Porque, veja bem, só para a gente ilustrar, tá? Eu tenho, imagine que chegue um paciente no pronto-socorro, aliás, cheguem 2 pacientes no pronto-socorro, com pressão alta, tá? 240/150. Os dois têm a mesma pressão. Quando você conversa com eles, eles estão irritados, têm uma irritabilidade, têm cefaleia intensa, né? E aí você mede a pressão e a pressão está alta. Os dois são iguais, certo? Um desses pacientes tem um tumor cerebral que está fazendo com que a pressão licórica aumente, a hipertensão intracraniana aumente. Ou seja, um deles, a pressão é pela elevação da pressão arterial. O outro é uma doença, a hipertensão arterial essencial, sistêmica, né? É essa que a gente estuda e que a gente não sabe direito ainda a causa. Já tem umas teorias, mas não se sabe direito a causa. Vejam, os dois têm o mesmo valor de pressão, os dois têm sintomas parecidos, certo? Só que o tratamento de um é completamente diferente do outro. Por quê? Porque no paciente que tem hipertensão essencial, que o problema é uma desregulação no controle da pressão arterial, esse paciente você vai fazer medicamento para baixar a pressão, né? Antihipertensivo, diurético, bloqueador de canal de cálcio, inibidor de enzima conversor de angiotensina, vai atuar sobre isso. Legal. Nesse outro paciente que tem um sistema nervoso central, um tumor, que está causando a mesma hipertensão arterial, só que essa hipertensão é por conta da resposta dessa reação de Cushing, se eu fizer o mesmo tratamento, esse paciente morre, tem morte encefálica. Por quê? Porque nesse caso, a hipertensão é uma resposta compensatória para garantir a perfusão cerebral. Olha como é que a medicina ela envolve o conhecimento da doença, da fisiologia, para que a gente consiga interferir de forma positiva na resolução dos casos. 2 pacientes igual, mesma faixa etária, sintomas parecidos, e eu tenho que tratar um diminuindo a pressão e o outro diminuindo a pressão intracraniana. Esse outro paciente, o que resolve ele é fazer uma neurocirurgia, abrir a calota craniana para dar espaço para esse edema cerebral se expandir. E aí a pressão volta a baixar. A pressão diminui, intracraniana diminui, aí a pressão arterial também vai diminuir. Entendem? Essa é a melhor pergunta de todas, né, João? Porque assim, beleza, então tá. Então agora eu tô lá no pronto-socorro, como é que eu vou saber? Se tudo é meio parecido, né? O que vai mostrar isso pra gente é um nível de suspeição, ou seja, a história clínica, o paciente não é hipertenso, ou não era hipertenso, ou o paciente tem uma pressão que era sempre bem controlada, de repente ficou assim. Esse paciente, quando você faz um exame de fundo de olho, você vê um edema
lá no implante do nervo óptico. Isso é uma coisa que vocês vão aprender lá na oftalmo. Esse paciente, se você fizer uma tomografia nele, ele vai ter esses sinais, você provavelmente vai identificar esse tumor. Ou pelo menos você vai ver a dilatação dessas cisternas onde o líquor fica acumulado, e aí vai sugerir essa hipertensão. Tá? Para enriquecer, eu vou até dar um outro caso diferente, que é um caso que aconteceu comigo, que eu quase morri. Eu sofri um erro de diagnóstico de algo parecido. Né? Eu estava, só para fazer esse parênteses para tentar ilustrar ainda mais. Eu tinha, nunca tive nada, eu tinha 30 e poucos anos, 35, 36 anos, hoje eu tenho 46. E aí eu subitamente comecei com uma crise de vertigem, uma crise rotatória, sem muita explicação. Fui parar no sistema no hospital neurológico da cidade em que eu morava. E esse hospital, logo com essa crise, já fez uma tomografia e uma ressonância da minha cabeça. E aí o professor que vos fala tem uma alteração dentro da cabeça dele, que é as minhas cisternas, onde o líquor é produzido e acumulado, que são chamados ventrículos. Esses ventrículos têm uma malformação congênita que eles não separaram-se, então eles viraram um ventrículo único grande. E aí, eu não sabia disso, e ninguém sabia na época. Quando fizeram a tomografia e viram esse ventrículo enorme, né? Imagine, o ventrículo, sei lá, tem capacidade para 10 ml, e aí eu tinha um ventrículo que tinha capacidade para 60, 70 ml, mais ou menos, na cabeça. Aquilo assustou todo mundo, e aí a suspeita diagnóstica foi de que eu tinha uma hipertensão intracraniana, porque eu tinha uma obstrução na drenagem do meu líquor. Beleza. Fizeram uma medida da minha pressão licórica, que é um outro jeito também, João. Eu consigo fazer uma punção desse espaço lá, como se fosse aquela raquianestesia, e colocar um manômetro para medir a pressão. Só que aí foi o erro. Quando eles fizeram isso comigo, eles tiveram muita dificuldade de fazer a punção licórica. E aí eles me sentaram para fazer. Só que o exame, ele vê a pressão licórica do paciente deitado. E aí, quando eles me colocaram sentado, é óbvio que a coluna de líquido na vertical vai ficar com a pressão muito maior. E aí, quando mediram, a minha pressão deu 37, acho, 39 de pressão licórica. É muito alto, tá certo? O normal é em torno de 10. E aí eles falam, olha, hipertensão intracraniana, vamos ter que drenar o líquor. Porque aí é um jeito também, né? Você diminui a quantidade de líquido dentro do espaço, também alivia a pressão. O que eles não conseguiram ver é que, primeiro, eu não estava com a pressão alta. E segundo, houve um erro técnico na medida da pressão licórica. E aí começaram a tirar meu líquor, eu fiz uma hipotensão, fiquei com 50 por 0 de PA, pra vocês terem uma ideia do que foi. E quase morri. Tá? Então, assim, só para que vocês entendam que há uma conexão entre a pressão intracraniana, a pressão licórica e também as respostas pressóricas sistêmicas, tá? Até aí tudo bem, gente? Consegui responder, João? A gente também fez uma proposta de atividade complementar onde vocês deveriam ler o controle oscilatório da pressão, 2 páginas do Guyton, e as doenças cardiovasculares no Silverton, né? E aí, assim, eu montei um casinho clínico, eu comecei a montar um caso clínico porque eu quero que a gente desenvolva esse caso clínico juntos, para a gente ir montando esses slides. Então, eu vou até parar de partilhar a tela aqui, porque eu vou trocar o slide. Só um segundo. Ih, será que não vai de novo? Não vai de novo. Acho que eu vou ter que sair aqui e voltar. Mas aí eu vou perder a gravação, né? Meu pai. Marco, alguma alternativa, cara? Não vou conseguir. Pensando aqui, Humberto. Ele voltou a não aparecer nenhuma das minhas janelas abertas, cara. Nem a que estava aberta ainda agora não está aparecendo mais de novo. Possivelmente ele vai parar de gravar e você, quando voltar, vai fazer uma nova gravação. Eu não sei. Vai parar. Agora.
Se eu sair, ele deve parar, né? Porque da outra vez que eu saí, parou. Bom, mas vou fazer e qualquer coisa a gente fica com dois arquivos no AVA. Isso, Né? exatamente. A gente nomeia um arquivo como a discussão e um outro artigo como esse caso clínico. Tá? Perfeito. Beleza. Então deixa eu sair aqui e voltar para ver se os deuses da internet, da tecnologia me ajudam.